Eu fiquei sabendo de você que Ayrton Senna, ele não morreu, ele foi assassinado. Por quê? Então, isso gerou uma polêmica quando eu falei no Twitter e eu não entendi por quê. Porque, pra mim, eu acho que a gente tá ficando velho e a geração vai mudando e o pessoal não tem mais as informações que tem na época. Sim. Quando eu falei isso, eu falei, pô, Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna morreu, inclusive logo depois que ele morreu, teve um jogo de futebol, acho que Palmeiras e alguém, não lembro, acho que é Corinthians, não lembro, onde os jogadores entraram com uma faixa escrito FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, e nessa faixa estava escrito FIA, Federação Internacional de Assassinos. Estava escrito na faixa. Aí, quando eu falei isso, o pessoal veio, é verdade, o pessoal fala que, na verdade, o furo no capacete foi um tiro que deram nele. Eu falei, porra, o cara acertou um tiro no cara a 300 km por hora? Não, quem foi? Foi o Gavião Arqueiro que deu esse tiro. Quem foi que deu um tiro nesse cara? O que a gente fala que ele foi assassinado, e realmente foi, vários motivos. Um, que ele tinha um problema sério, o Ayrton Senna, ele tinha muitos machucados na mão, porque ele dirigia, até a forma que ele dirigia e o tamanho dele, a dimensão e tal, ele pegava muito a mão no carro, na carroceria ali mesmo, né? Sim. Batia muito. Então ele tinha muito problema com a altura do volante. E o que foi dito, isso era informação lá da época e tal, é que eles cortaram a barra de direção para encurtar, cortaram e soldaram. Eu sou professor de soldagem. Qualquer aluno que fez 2 aulas de solda comigo, ele não solda a barra de direção do carro dele. Quanto mais um carro de Fórmula 1, que é muita vibração, a fadiga é enorme. Então só isso já é você matar o cara, porque ele foi reto naquela curva, porque a barra de direção quebrou. E ele passou direto, ele não tinha como controlar. Por isso que ele nem tenta fazer a curva. Porque ele não tem controle do carro. O carro vai direto, a barra de direção quebrou. Então quem soldou a barra de direção... O que você faz? Você pega e manda fazer. Você faz na hora, na usinagem. Fala, mas vai mandar fazer... Meu... quando tinha corrida aqui no... Eu trabalhei para uma empresa chamada Mali, que ficava nas Nações Unidas. Sim. Uma empresa grande, inclusive patrocinava a Fórmula 1. Tinha um... Para quem ia para Bandeirantes, tinha um pistão gigante na Bandeirantes. Um outdoor com pistão que ele se movimentava de verdade. Era da Mali, uma empresa muito grande, uma empresa muito boa. Para você entrar naquela empresa, eu trabalhei ali, parecia que você ia entrar na CIA. Assim, sabe? Tudo era olhado e tal, escaneava retiro, exagerando e tal. Mas era uma burocracia, tanto para entrar quanto para sair. Até por causa de segredo industrial, né, e tal. Sim. Um dia, tá todo mundo lá e para 2 dessas, tipo essas vanzinhas Trafic, sabe? Para 2 dessa vanzinha era o domingo de Fórmula 1, não, sábado de Fórmula 1, se eu não me engano. Não, perdão, sexta-feira. Fórmula 1 aqui em São Paulo, né? Sexta, sábado, domingo. Aí para 2 dessa vanzinha vermelha. E desce um monte de cara vestido de macacãozinho da Ferrari. Os caras entraram, ninguém falou oi, assim. Ninguém questionou nada desses caras. Alguém já tinha feito uma ligação lá. Ó, vai os caras da Ferrari aí. Os caras entraram, foram na usinagem, fizeram a peça do carro que eles precisavam. E voltaram pra lá, só pra explicar pra quem não entende como é que os caras iam fazer a peça. Aqui no Brasil, eles foram do lado ali do autódromo, na Mali, e fizeram. Sim. Né? Imagina a Itália, quantas empresas seriam capazes de fazer aquilo na hora. Uma coisa simples de fazer com a barra de direção. Os caras soldaram. O cara que soldou a barra de direção do carro de Fórmula 1, pra mim, ele é um assassino. Ele já quer matar alguém. Será que ele não achou que durante uma prova ia resistir àquela soldagem, não? Com certeza ele achou pra fazer isso, mas não tem como você garantir. Né? A gente sabe que quando você solda, é o ponto frágil da peça, né? Geralmente eles quebram ali. Né? E num carro de Fórmula 1, onde é uma fadiga de muita tensão, né? Muita força aplicada, você não faz isso de jeito nenhum. Sim. Só que teve outras coisas também, porque já tinha morrido gente ali, o Ratzenberg, se eu não me engano, que tinha morrido ali Um dia antes e tal, e ele morre na pista, e eles mentiram. Né, falando que ele morreu no hospital, levaram ele e falaram que ele morreu no hospital, porque tem uma lei, se eu não me engano, na lei, não sei se é na regra da Fórmula 1 ou se é na legislação italiana. Se tiver uma morte ali na corrida tal, a corrida tem que ser cancelada. Então, só que imagina cancelar um evento de Fórmula 1. Então os caras mentiram que ele não morreu na pista, o Roland Ratzenberg, né? Mentiram que ele não morreu na pista pra poder ter a Fórmula 1. Então não era pra ter tido a corrida. Então esses caras já foram responsáveis pela morte do Ayrton Senna. O Rubinho Barrichello também teve... O Rubinho Barrichello teve um acidente gravíssimo,
que foi atribuído a ele, foi dada a culpa a ele do acidente e não foi culpa dele, culpa da pista. A pista jogou ele pra cima, Sim. entendeu? E ele perdeu o controle e tal. E o Ayrton Senna falo que mataram ele porque os caras soldaram a barra de direção que não se deve soldar. Qual era a pista mesmo, perdão? Era na Itália, era Imola, se eu não me engano, né? Sim, é Imola, que o André Surak tem esse codinome porque diz que as pessoas morrem na curva delas. É o nome de guerra de André Surak, que é Imola. Eu não sabia, mas bem pensado. Tá vendo? Prostituição e humor negro. Juntos. Cara, e essa pista foi aposentada após a morte dele. Não, né? não. Teve corrida e tal, só que fizeram uma chicane depois. Sim. Então aquela curva... Mas por que não fizeram antes? Pois é. Já tido morte, acidente e tal. Isso é o mínimo que eles deveriam ter feito, né? Pra mim que sou leigo, cara, chicane? Isso, chicane você faz uma... Você tem uma reta como aquela lá. Certo. Você cria uma curva ali, com cone, com qualquer que seja, pro carro, na hora que ele sair da curva anterior, ele já não sair acelerando tanto. Então ele já vai ter que vir numa velocidade menor. Se tivesse uma chicane ali, por exemplo, ele estaria numa velocidade menor, com certeza não teria morrido. Antes de eu vir pra cá, Jean me mostrou um vídeo de Ayrton Senna reclamando do carro. Foi o da Williams que ele morreu? Foi da Williams que ele morreu. E é assim, é curioso, esse ano foi um ano que eu lembro muito bem, esse ano de 94. Foi um ano meio marcante, assim, porque eu lembro muito bem do final de 93. Hoje, a gente tá perdendo de novo o orgulho da seleção brasileira. A gente não tem mais confiança. Mas, nessa época, era uma época que a gente não tinha confiança mesmo nenhuma na seleção brasileira. Porque desde 1970, a seleção brasileira não ganhava uma Copa. Então, a última que ganhou 3 Copas, que foram as 3 participações do Pelé. E nunca mais ganhou. Parecia que era o Chicago Bulls. Sim. Ganhou quando tinha o Michael Jordan. E nunca mais ganhou. Então o Brasil parecia o Chicago Bulls. Sim. Ganhou porque tinha o Pelé. É injusto falar, porque o Brasil teve grandes nomes das 3 Copas. É injusto falar só do Pelé. 82, um timaço que não ganhou nada, né? Também não ganhou 82, 86 também, né? Times excelentes que o Brasil teve. Então ninguém acreditava no Brasil, na seleção brasileira. E no caso do Ayrton Senna, ele era tricampeão mundial e estava indo para o melhor carro, que era a Williams. Então, a gente tinha 2 certezas no início de 94. 2 certezas. O Brasil não seria campeão do mundo e Ayrton Senna seria. Eram 2 certezas que a gente tinha. 2 certezas, não tinha como. Sim. Só que aí mudaram, se duvidar, mudaram essa regra por causa do Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi um cara perseguidíssimo na Fórmula 1. Tinha o Alain Prost lá, que também foi campeão e tal, e era francês, e o presidente da FIA era francês. Então, inclusive, teve uma corrida que foi absurdamente icônica, que foi, acho que o segundo ano do Ayrton Senna na Fórmula 1, ou o primeiro ou segundo, não lembro agora, acho que se duvidar foi o primeiro ano, que ele tava correndo de Toleman. Você correr de Toleman na Fórmula 1, tá todo mundo de Fórmula 1 e você de Fusca. Sim. Entendeu? Tanto que já tinha ouvido falar, você já ouviu falar na Toleman? Não. Ninguém nem sabe o que é Toleman. Toleman era um Fusca no meio da Fórmula 1. Até que tinha uns caras bons, fizeram uns bons trabalhos em algumas coisas, mas era um Fusca. Aí o Ayrton Senna tava lá na corrida, era pra ele ficar entre os últimos com aquela porcaria daquele carro, e deu uma chuva, o cara era bom de chuva pra caramba, o cara saiu passando, todo mundo passou 1, passou 2, passou 3, saiu passando, e quem assistia não acreditava, porque ninguém sabia que era o Ayrton Senna, com um Fusca. Ele falou, quem é esse cara que tá passando todos os campeões mundiais? Inclusive quem corria nessa época era o Piquet. Sim. Também tava correndo lá. Falou, quem é esse cara? E passando todo mundo. Aí, se eu não me engano, o Alain Prost estava em primeiro, se eu não me engano. E chovendo e tal. E o Alain Prost começou a chegar no Ayrton Senna. O Ayrton Senna ia passar o Alain Prost e ia ganhar a corrida. O cara estreante com um Fusca, sim, com a Toleman. E o Alain Prost, ele começa a gesticular quando ele passa pela linha de chegada, em cada volta, né? Ele começa a gesticular, acaba, não sei o que e tal. Aí o presidente da FIA, que era francês, usou, chegou lá e falou, tá chovendo demais, é perigoso. E faltando, assim, uma volta pro Ayrton Senna passar o Alain Prost, ele finaliza a corrida e por uma volta o Ayrton Senna não fica em primeiro lugar, ele fica em segundo, que já foi um puta grande feito. Então ele sempre foi perseguido. O Ayrton Senna foi perseguido para um caramba na Fórmula 1. Roubaram, o Ayrton Senna era pra ter 4 campeonatos mundiais, né? Roubaram ele pra caramba. E aí o que acontece? Neste ano que o Ayrton Senna... Por que a Williams era tão melhor que os outros? Porque ele tinha todo um controle... Se eu não me engano, era o controle da... Oh, meu Deus. Era um controle... Esqueci. Da suspensão. Ele tinha um controle todo eletrônico de suspensão e tal, que diferenciava
a Williams de todos os outros carros. Sim. Então o Ayrton Senna com isso, aí no ano que o Ayrton... Tanto que a Williams foi campeão no ano anterior, justamente por causa disso. Quando o Ayrton Senna entra na Williams, não, agora tá proibido. Não pode mais usar esse controle eletrônico. Ah, foram dificultando. Aí o carro que... Só pra finalizar, o carro que tinha sido projetado pra usar... O carro foi feito para usar este controle. Aí você tira o controle e o carro ficou uma O droga. carro mudou totalmente. Cara, você falou, eu não acompanhei, eu tinha só 2 anos, quando ele morreu em 94, né? 94. Eu tinha 2 anos, mas primeiro que me chama a atenção, excepcionais. Tipo, no esporte, na história. E esse relato que você fala aí, dele dirigir um carro ruim e ultrapassar todo mundo, você fala, pô, esse cara é um excepcional. Sim. Fora os títulos que se comprovaram mais tarde e tal. Sem contar que Fórmula 1, cara, a percepção que eu tenho, eu posso estar enganado, nunca foi um esporte popular como futebol. Até pela dificuldade de você simular aquilo pro povo. Sim, mas foi no período do Ayrton Senna. Foi no período de Ayrton. O Ayrton Senna mudou. Isso que o pessoal não entende, tá? Outro dia eu vi como saiu o documentário agora sobre Ayrton Senna. Sim. Nenhuma novidade, tudo que tá lá, todo mundo já sabia. Mas Sim. é legal pra geração nova que não conhecia a história, né? Então, aí eu vi, aliás, várias pessoas falando a mesma coisa. O brasileiro gosta de copiar, a Maria vai com as outras, né? Sim. Ele ouve uma estupidez e sai repetindo. E aí, várias pessoas falando a mesma coisa. E aí, por que o Ayrton Senna é herói? Só porque ele sabia dirigir bem, Sim. né? Então, porque ele ganhou 3 campeonatos. O Emerson Fittipaldi tava lá na Fórmula 1, ganhou dois campeonatos. Ninguém nunca chamou ele de herói. Piquet também foi Piquet também. Alguém chamou ele de herói? Ninguém chamou esses caras de herói. O Ayrton Senna, ele foi o cara que dividiu o mérito dele com o povo. Então era o cara que ele chegava lá, ele ganhava, ele não ganhava, ia no pódio, tomava o champanhe dele e ia depois lá pro paddock pegar as gostosas da Fórmula 1. Sim. E depois as feministas proibiram. Só por ele pegar a Adriane Galisteu e Xuxa, eu já sou fã dele. Cara, sabe que eu não vejo Podia graça... ter nenhum título. Eu não vejo graça da Adriane Galisteu. Você acha? mesmo, cara. Eu não vejo graça. Eu acho ela bonita. É? Agora já passou o tempo dela, Sim. né? Eu não vejo graça nela. Mas a Xuxa era quando era... Mas a Xuxa é meio insuportável. Eu acho ela demais. eu acho ela insuportável. Então, por esses dois... Aliás, Bom, tem várias tretas aí da Xuxa com o Ayrton Senna que se contava na época também. Ninguém fala nada, né? Tipo... Cara, eu acho... O pessoal fala que o Ayrton Senna gostava muito da Xuxa. E a Xuxa, ela se vende hoje como ela foi a mulher que foi apaixonada pelo Ayrton Senna, que ela sofre por não ter levado adiante e tal, né? E tem histórias... Eu, por causa da área de engenharia, então conheço muita gente dos bastidores, muita gente, inclusive, eu conheço gente. Eu tenho amigo meu, tenho ele aqui no celular, o cara inclusive faz doutorado comigo, é o cara que é o chefe da Fórmula 1 em Interlagos. Quando ela aqui no Brasil, ele é o chefe da Fórmula 1. Então a gente sabe muitas histórias. Então, por exemplo, tem história de que o Ayrton Senna foi, acho que em Nova York, lá atrás da Xuxa, e a Xuxa bateu a porta na cara dele. O que você veio fazer aqui? Vai embora. Expulsou o Ayrton Senna. E me dá a impressão, aí, pelo amor de Deus, tudo que eu falei até agora foram fatos, tá? Essas histórias, Ayrton Senna, tudo que eu falei agora foram fatos. Agora é o que eu acho. Sim. Achismo. Me dá a impressão de que a Xuxa, eu que acompanhei a carreira dela desde o começo, ela se entendia que ela era uma mulher muito bonita quando jovem, Sim. chamava muita atenção, Sim. e ela... Como se ela... O pessoal brinca, fala que ela fez pacto com o diabo e tal, eu não acho, mas eu acho que ela fez um pacto assim. Eu vou chegar no topo e vou usar o que for preciso pra isso. Sim. Então é muito curioso, você vê os relacionamentos da Xuxa, com quem que ela namorou. Pelé. Ela namorou Pelé. Pelé só é considerado por muitos o maior, não é o maior jogador de futebol, o maior esportista de todos os tempos. Mas vamos falar de jogador de futebol. O maior e melhor jogador de futebol da história do mundo. Sim. Foi esse cara que ela namorou. Aí depois ela namora o maior e melhor piloto da história do mundo. Sim. Aí depois ela se envolve com o Michael Jackson, o maior artista pop da história do mundo. Ah, não sabia não, cara. Ela teve um envolvimento com o Michael Jackson, diz até que ele queria fazer um contrato pra casar com ela. Foi mesmo. Inclusive ela conta essa história, a própria Xuxa conta essa história. Aí ela vai pros Estados Unidos pra tentar um relacionamento com um dos Kennedys, que é a maior família política da história do mundo. Ela não se envolve com um cara que não seja o top da área dele no mundo. Sim. É coincidência?